boa noite, pessoal. Alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês, né, e falar com essa maravilhosa Conceição Evaristo. Daqui a pouquinho ela estará aqui conosco. Vamos aguardar que daqui a pouco ela entra. Vamos acompanhar, daqui a pouquinho a Conceição está aqui com a gente. Vamos aguardar um minutinho. Conceição. Conceição tá por aí? Vou aguardar um minutinho, daqui a pouco ela entra. Nossa maravilhosa Conceição. Guardar um minutinho, daqui a pouco ela entra, pessoal. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho desse projeto, né? O Flipostos 15 anos perto de você. É um projeto que a gente lançou de forma virtual, já que infelizmente presencial nós tivemos que adiar, né? Para uma outra época, um outro período, né? Esperamos realizar agora no segundo semestre, né? Tudo vai depender do andar aí da carruagem, do coronavírus, se ele der uma trégua e se Deus quiser a gente conseguir resolver toda essa situação, que é uma situação bem chata, né? Para o mundo todo, para o Brasil e para o mundo todo, nós faremos em agosto. Se não, faremos apenas em novembro. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, se a nossa Conceição já está por aqui. Me parece que ela ainda não entrou. E esse projeto, então, pessoal, é o projeto que a gente está realizando agora de forma virtual, né, em que a gente está conversando com autores. Já iniciamos esse projeto no sábado, dia 25, quando seria a abertura do Festival Literário, 20 anos, e não foi possível. Conversamos então com o Milton Ratum, que foi uma pessoa muito importante na história do festival. Conversamos também ontem com as Pretinhas Leitoras, foi uma delícia de conversa. Conceição, opa, Conceição já está por aqui, olha que delícia. E vamos ver a Conceição se ela já entra com a gente. Tô aguardando aqui ela dar o ok para a gente iniciar. Então, como eu disse, pessoal, nós falamos já com o Milton. Opa, Conceição, querida! Salve, salve! Que alegria! Que emoção falar com você, diva! Que coisa boa! Obrigada. Delícia, Conceição. Olha, eu estava falando para o pessoal aí um pouquinho antes de você entrar, que exatamente no dia de hoje, nesse horário, era para você estar aqui em Poços de Caldas, no Teatro da Urca, pessoalmente falando com todos nós, né? Então, eu fiz questão de manter a data e o horário com você, para que as pessoas pudessem manter você de alguma maneira, mesmo que de forma virtual. É uma alegria receber você aqui com a gente, viu, Conceição? Eu que agradeço o convite, agradeço a deferência. E vamos, na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade para lidar com essas modernidades todas, é um pouco sofrido. Eu custa, inclusive, relaxar, eu fico sempre achando que alguma coisa vai acontecer, que a imagem vai sumir, que a minha voz vai sumir, mas vamos lá. Exatamente. A gente tá sendo meio que obrigada a entrar nesse mundo virtual, né? Agora não tem mais volta, né, Conceição? Acho que a gente vai ter que. Estamos aprendendo juntos, isso que eu acho que é importante, né? Estamos aprendendo juntos. Mas eu queria, Conceição, iniciar perguntando a você, né, o propósito do nosso encontro virtual, lógico, além de falar um pouco da sua literatura, mas mais importante, conhecer a Conceição Evaristo. As pessoas conhecem a sua literatura, conhecem os seus livros, você participa de vários eventos Brasil afora,
mas de Conceição para Conceição. Quem é essa Conceição Evaristo que hoje é aclamada, premiadíssima escritora e amada por um enorme público no Brasil? Quem é a Conceição Evaristo? Ah, eu acho um pouco difícil, né? Ou até muito difícil a gente mesmo se definir, né? Eu acho meio complicado porque às vezes você tem, na maioria das vezes você tem um conceito de você próprio que nem sempre corresponde o que as pessoas têm, né? Em parte corresponde, em parte não. Bom, eu sou hoje uma mulher de 73 anos. Uhum. No momento, eu tenho brincado muito que no momento isso tem um peso, porque essa história toda do coronavírus e coisa e tal, eu falei que eu estou no processo de me descobrir como idosa agora, né? Que Eu não coisa. sabia, eu não sabia que eu era idosa. Vou para lá, vou para cá, faço milhões de coisas. A idade não me colocava vulnerável em situação alguma. Então, hoje eu vejo Uhum. que eu tenho uma vulnerabilidade por causa da idade. E sem sombra Sim. de dúvida, está mexendo com o meu emocional. Eu brincava que eu achava que idosa era minha mãe, porque a minha mãe tem 97 anos. E ela é 90, viva, né? Ela está viva e mora ainda em Belo Horizonte, né, Conceição? ela mora em Belo Horizonte. Estava programado, inclusive, da Flipostos, talvez eu fosse direto para Belo Horizonte, que eu ia Lá, tu comemorar o sabe. aniversário da minha filha lá, né? Que foi anteontem Lá aniversário dela, eu comemoraria em Belo Horizonte. foi Então, mesmo. Era então, mesmo. hoje uma mulher de 73 anos que está se descobrindo idosa, mas depois que passar esse coronavírus também eu vou deixar essa questão, essa vulnerabilidade de lado, Aham. tudo é episódico, e estou Vai vendo. retomar sua andança mundo afora, né? Hã? Eu E não vai sei, retomar. eu não sei se eu quero voltar com tanta ênfase para as viagens, Uhum. porque eu já estava muito cansada, e as viagens, de certa forma, me impedem de escrever. Eu preciso escrever, eu estou com muita coisa para escrever, mas as viagens também elas são necessárias, né, na medida que ter o contato com o público, falar da obra, ter o contato com outras escritoras e outros escritores. Então, mesmo quando acabar essa quarentena, tem alguns compromissos que eu tenho que cumprir, Que tem que que são cumprir. compromissos, Uhum. mas outros, novos compromissos eu não vou assumir, não. Vou tentar colocar em ordem compromissos que eu já assumi desde o ano, do ano passado, né? Uhum. Seria esse ano. E o que mais de mim? Eu tenho E uma aí, filha então, que porque Conceição, você é mineira, nascida em Belo Horizonte, nasceu de uma família muito pobre, muito simples, humilde, mas foi uma menina peralta desde sempre, né? Que eu acho que isso é que realmente acabou levando você a ser essa grande escritora que você é hoje. Que me parece que você já nasceu com essa veia literária e o amor pela educação, o amor pelos livros que você herdou de uma certa maneira, mesmo nas condições humildes em que você viveu, você acabou conseguindo despertar e aflorar em você esse amor tão grande que você tem hoje pela literatura através do trabalho que você fez. Você foi empregada doméstica também, não foi, Conceição? Você pequena, foi jovem, você foi empregada e depois você, mesmo assim, você sempre se interessou por livros e pela educação, não é isso? eu tive a sorte, apesar da minha família, das mulheres, né? Quando eu falo minha família, eu estou muito focada na figura das mulheres, da minha mãe, da minha tia.
do meu padrasto mais tarde, de um tio velhinho que era marido da minha tia, mas as mulheres tiveram uma importância muito grande na minha educação. E eram Sim. mulheres que não tinham completado nem a segunda série, mas Uhum. muito curiosas, né? Muito curiosas também com texto escrito, né? Eu me lembro da minha mãe pegando revistas, folhas, jornais velhos. Outro dia eu me lembrei como eu li também, antigamente distribuíam, me parece que eram nas farmácias, Ah, aqueles almanaque. almanaques. Eu também tenho guardado até hoje. É. Então, aqueles almanacs tinham desde de remédios caseiros, como Sim. pensamentos, com algumas tiradas assim de pensamentos. Uhum. Eu li muito isso, né? E, aliás, até eu dizendo isso, eu me recordo de um escritor uma vez na UERJ, no encontro até da Bralic, ele dizendo que ele duvidava um pouco quem começava a ler no gibi, revistinhas, essas pessoas nunca chegariam a ler uma alta. Coloque também esse alta entre aspas, tá? Nunca chegariam a ler uma alta literatura. Eu me Não lembro que uma chega. professora pesquisadora que estava atrás de mim falou: Você não vai falar nada, não? E eu falei: Não, amanhã é minha mesa, eu falo. Porque o meu processo inicial de leitura foi muito Uhum. isso. Muita revistinha, muito gibi, muito almanaque, né? Eu lia tudo que caía na minha mão, mas Sim. antes de tudo eu tinha essa convivência com a fala, com o texto oral, né? E quando eu digo texto oral, porque qualquer acontecimento virava texto, qualquer Uhum. acontecimento virava história, né? Por exemplo, eu tenho dado muitos exemplos. Se uma pessoa caísse no buraco e quebrasse uma perna, você podia saber que aquilo virava uma história. O fulano caiu no buraco, quebrou a perna, 10 pessoas tiveram de tirar o fulano dali, o outro correu na farmácia, o farmacêutico veio acudir. Isso tudo já é invenção, tá? E a Sim, história sim. tem que terminar com o sujeito, até com o padre dando a extrema-unção. Então, Sim. Não, mas essa, isso é assim, uma efervescência dentro de você. Você criava a história a partir do nada, né? Qualquer não, coisinha. não sou eu, mas a própria comunidade que a gente via, né? Uhum, Essa uhum. facilidade do texto oral, do acontecimento do cotidiano, ser contado de várias formas. Não é? Sim. Você vê um acontecimento, você fala de uma forma, a tua sobrinha vai falar de outro, teu irmão vai falar de outro. Então, essa, esse texto dito Sim, por pessoas, né, que parte da realidade, mas chega um momento, esse texto vira ficcional, porque ninguém sim. conta exatamente como aconteceu. Então, essa Uhum. experiência, para mim, ela foi muito importante nesse lidar Sim. comigo com a palavra, com o texto, com a invenção. Os sons das palavras me seduzem muito. A Sim. expressão das pessoas, eu gosto muito de olhar a expressão das pessoas quando Sim. Agora, estão falando. Você, Conceição, apesar de toda essa sua vida sofrida, de muitas limitações, você era uma criança feliz. Você sempre foi uma criança feliz, né? Você olhava uma pedrinha, olhava as flores no jardim lá da sua casa, olhava o céu. Você sempre foi uma pessoa que apreciou a natureza de forma natural. Então, acho que isso também te fez chegar nesse ponto apesar da dureza da vida, você sempre procurou olhar o lado bonito da vida, né? Isso te ajudou muito também, É, né? eu tenho dito, né? Minha família, a gente tem a propensão para a felicidade. Não é que a gente seja alienado e não tenha noção da tristeza, da dor, das dificuldades. A gente Sim, tem muito essa noção. sim. Mas
A minha mãe, por exemplo, a minha mãe com 97 anos, a gente fala que a minha mãe vive inventando moda. Minha mãe está sempre querendo criar alguma coisa. Então, ela tem Exato. sempre sonhos, ela tem sempre planos. É, o ano que vem, ela diz, ela terminou de fazer o presépio esse ano, ela diz, não, ano que vem eu vou querer o presépio daquele outro lado, ou então ano que vem eu vou mudar o telhado. Ela tem comemorado muitas festas de aniversário dela, então cada ano ela inventa um lugar, porque ela quer que fulano venha e ela quer todo mundo. Então, nesse lugar aqui, esse ano foi no salão da igreja. Não, é melhor no salão da Aham. igreja, porque aqui é muito pequeno. Então, essa capacidade de inventar, né, Sim, de que coisa sair do lugar. linda, É isso que eu que quero coisa dizer. linda. É E sair do ela lugar. sempre incentivou você, né, na leitura. Ela sempre lutou para que você tivesse escolaridade, que você fosse para a escola, que você estudasse, né? Ela sempre batalhou porque é uma família de quatro mulheres, né? Vocês eram quatro irmãs, né? Todas Marias, né? Quatro irmãs e depois chegam meus cinco irmãos. Na verdade, minha mãe teve nove, Isso, né? E uma nove coisa filhos. que ela dizia o seguinte: ela matriculou, todos fizeram primário, que era o máximo que uma família Uhum. pobre, naquele momento, poderia conseguir. Tanto é que muitos dos meus contemporâneos lá na favela, muitos não conseguiram terminar a quarta série. Então, o grande orgulho para minha mãe é que todos os filhos dela fizeram até a quarta série. Depois não tinha mais condições, tanto é que foi muito difícil para eu continuar estudando. Mais tarde, aí eu já trabalhando, um dos meus irmãos também já, já, Uhum. já, já fazem, né? Naquela época era quinta série, tinha o exame de admissão, aquele negócio Uhum. todo. Mas a gente estudar. A minha tia conta, minha tia contava, aliás, Você que o morou com meu. ela, né? Com sua tia Morei também, né? com ela, Essa tia também foi muito importante para você, e né? que era assim, muito próximo à casa da minha mãe. E o Uhum. meu avô, que era descendente, o meu avô já nasceu na lei de ventre livre, mas ele conheceu muito próximo o processo da escravização. Diz a minha tia Sim. que o meu avô, naquela época, dizia: na minha família, a gente ainda vai ter doutor. Olha Você só. imagina isso? A minha mãe é de 1922, então você Olha só. imagina de quando que foi a data que o pai dela nasceu, né? Para ele, Deus, que coisa, que uma coisa. coisa. Agora, o que você fala da alegria também, e aí às vezes as pessoas não entendem muito bem e dizem Uhum. assim: os negros somos sempre felizes, que a gente canta e que a gente dança. E uma coisa que a gente tem também insistido muito é que a alegria, a festa, é Uhum. para a gente um processo de resistência. Tá? Uhum. É uma Uhum. maneira que a gente tem também de se fortalecer, de se recuperar das. Uhum. Há um texto Uhum. muito bonito, muito interessante de Alberto Baeta Musa. O texto está na revista Afroasiático, me parece que número 17. Sei. Uhum. E aí o Alberto, o texto se chama Estereótipos de Negros na Literatura Brasileira. E ele vem discutindo a cultura. Há um momento que ele fala da cultura indígena e da cultura negra, e essa cultura Sim. sendo vista, sendo lida através do colonizador. Quando você, com seu Aham. olhar, tenta ler a cultura do outro. E Sim. eu gosto muito desse texto, quando o Alberto Baeta Musa diz que muitas vezes o sujeito escravizado estava apanhando, estava debaixo do açoite e ele estava cantando. Ou ele Sei. acabava de apanhar e ele cantava e dançava. O Que legal. colonizador
dizia: negro não tem sentimento, porque negro apanha e dança. E o que é isso? Na verdade, algumas culturas africanas, e quando a gente fala de culturas africanas, a gente tem que falar no plural, né? Algumas Exato. culturas Sim. africanas, Uhum. Uhum. elas, elas estão fundamentadas no princípio que se você está num processo de sofrimento e você deixa se abater por esse processo, Aham. você se fragiliza, porque você perde o contato com a natureza. Então você não pode se fragilizar. Então, Sim. quando o negro apanhava, o sujeito escravizado apanhava e cantava, não é porque ele não estava sentindo dor. Quando ele dançava depois, não é porque ele estava sentindo dor. É porque ele precisava recuperar o ânimo, né? Ele precisava recuperar o vigor. E a psicologia também vai dizer isso, né? Se E você sim. deixa se sucumbir. Então, esse processo da festa é um processo de defesa mesmo, é um processo de resistência. De recuperação da alma, de resistência mesmo, que é o que você coloca abundantemente na sua literatura, né, Conceição? Você, na verdade, você começou a escrever um pouco mais tarde, não foi? Seu primeiro livro foi, você começou com contos, cadernos negros em antologia, né? E depois Não, você. não, eu não comecei a escrever mais tarde, eu sempre Uhum. escrevi, sempre. Uhum. A explicação é que foram tardias, né? Por exemplo, eu começo Ah, em sim, Cadernos Negros publicações. em Exato. 90, eu começo em Cadernos Negros em 90, mas eu Isso. sempre escrevi a vida inteira, desde criança. No primário eu já ganhei um prêmio de redação, quando eu terminei a quarta série. Aham. Adolescência, no processo da adolescência, eu escrevi, li muito também. Agora, Sim. a publicação é em Publicar. 1990, em Inclusive, caderno. os Cadernos Negros foram os primeiros, e depois teve Pôncio. Qual que foi o segundo romance seu? O primeiro romance seu? O primeiro O primeiro romance foi, romance quer dizer, o primeiro romance publicado foi publicado, Ponciano, exato. publicado, foi Ponciano Vicêncio, que Isso. agora Ponciano Vicêncio, que agora eu esqueci a data, Ponciano Vicêncio, não sei, acho que foi em 2003, pela Mas Edições, que é uma Foi pela Mata. editora, pela Mas, é uma Aham. editora Pela Masa, que é de mineira, Belo Horizonte, né? Que é a editora Masa editora da Mas. Masa. Isso. Aí em 2003 eu publiquei, Ponciano Vicêncio, publiquei muito incentivada também por uma professora, que aliás até fez o prefácio, professora Maria José Somelart, que mora nos Aham. Estados Unidos, naquela época ela já morava lá, e a Maria José falou, por que você não tenta publicar alguma coisa? Aí eu banquei a publicação do livro, isso em 2003, e quando foi, me parece, em 2006, eu publico o segundo, que é o Becos da Memória. Memória que, inclusive, Conceição, só para fazer um parêntese, ele estava previsto para ser relançado aqui hoje no Flipostos pela TAG, né? Pela Ah, tá, TAG Experiências pela tela. Literárias. Ah, tá. Isso. Estava Isso, previsto para ser relançado aqui. está bonitinho. Que, aliás, a tag é muito caprichosa, né? Tá. Muito, muito. É. Então, aí Becos da Memória é o segundo romance a ser publicado, mas foi o primeiro a ser escrito. Ele hoje Uhum, uhum. é para o francês, está traduzido para o francês e para o árabe. Foi Nossa, que traduzido coisa por linda. árabe. Nossa, que É. maravilhoso. Agora, Conceição, me conta uma coisa. Que influência a Carolina Maria de Jesus teve na sua vida? Você a conheceu pessoalmente? A Não, sua mãe gostava dela, não gostava? A sua mãe era fã da Carolina Maria de Jesus, né? Mas você não a conheceu pessoalmente? não, eu não a conheci pessoalmente. Eu descubro Carolina. Aliás, eu não gosto muito desse termo descobrir, não. Porque esse termo é usado, né?
que Carolina foi descoberta por Audálio Dantas, então eu não gosto desse termo descobrir. O primeiro contato que eu tenho com Carolina foi nos anos 60, dentro de Aham, movimento de base de igreja católica. Eu era de jockey, Juventude Operária Católica, e no uhum, momento que a igreja estava voltando muito, é uma igreja, foi a semente da teologia da libertação, né? E a sei. semente, a igreja estava com um compromisso, né, com os pobres, tanto a igreja da América Latina em geral. E Sim. Carolina tinha publicado naquele momento, né, num momento assim, muito importante também, de educação de base, de contracultura, e aí o quarto de despejo cai em minha mão. Eu leio o Sim. quarto de despejo e me identifico muito, porque a história de Carolina era a história que minha família vivia em Belo Horizonte. Então, Exato. toda É. a minha família, de tarde, a gente fazia serão de leitura. Mães, tia, meu tio velhinho, todo mundo leu Carolina Maria de Jesus. Meu E aquela Deus, que leitura marcou bacana. muito, Que muito. bonito, que E bonito. Uhum. anos depois, a minha mãe resolve escrever um diário, que é tal qual o Diário de Carolina Maria de Jesus. Olha que Então, até coisa. o aspecto físico É do. parecido. Porque foi justamente em restos de cadernos. E aí eu, cada vez mais, eu retomo o texto de Carolina. Naquela época, a única coisa de Carolina que ficou conhecida foi o quarto de despejo. Muitas pessoas Uhum, só uhum. leem o quarto de despejo, não leem mais nada. E E a Carolina sua hoje. mãe conheceu? A sua mãe Hã? conheceu a Carolina? A sua mãe Não, conheceu a não, Carolina? também não conheceu. A gente não conheceu Carolina pessoalmente. Hoje eu tenho a felicidade de ter uma certa convivência com a filha dela, né? Com a Vera, porque ela inicia o diário justamente falando, eu queria comprar um sapato para Vera, era o aniversário de Vera. Ela inicia o quarto de despejo publicado dessa forma. Que Então, coisa mas linda. eu fico assim muito, até muito lisonjeada das pessoas fazerem essa relação. E fazem muito por causa de Becos da Memória, mas Becos da Memória é um outro texto. O quarto de É. despejo é um texto, Beco da Memória é um outro texto. Agora, sem Uhum. dúvida, talvez até no nível do inconsciente, Uhum. eu saber que uma favelada escreveu, né, fez um livro, relatou um diário. Eu fui ler Carolina nos anos 60. Becos de despejo, Becos da Memória, você vê Beco de despejo, né? Becos da É. Memória, eu vou escrever em 86, 87, quase Sim. 20 anos Uhum. depois. Sendo que em 64 eu escrevi um texto também, que na verdade era um embrião de quarto de despejo. E é um texto também que eu estou descrevendo a favela. Ah, sim, sim. Então, eu acho que Carolina, não só para mim, como para muitas, e não, eu não sei se você conhece o escritor Sacolinha de São Paulo. Conheço muito, muito. Ele já veio no Flipostos, inclusive. Conheço Então, muito essa coisa dele. Teve aqui. o Sacolinha Aham. relata que ele estava no trem e ele ia para algum lugar e ele estava ali no quarto de despejo. Ele Uhum. diz que quando ele leu o quarto de despejo, ele falou: eu posso escrever. E ele ficou também muito impactado com o texto e com a história de Carolina, né? E Sim. várias mulheres depois de Carolina, mulheres de classes populares, passaram a escrever, né? O próprio Audálio falou que depois da escrita de Carolina, vários livros
vários relatos chegaram, mas o que lhe interessava era o texto de Carolina, né? E Carolina recebeu agora uma biografia maravilhosa, né, escrita pelo Tom Farias, né, que é amigo Isso, nosso aí do Rio de Janeiro, né? O Tom isso. também estava previsto para vir aqui ao festival e até eu fui presenteada pela biografia que ele me mandou de Carolina. E ela realmente é uma grande referência e é muito estudada, né, Conceição? Ela continua sendo muito estudada hoje nas universidades, nas faculdades de literatura e de letras, né? Hoje a gente já tem um aparato crítico muito bom em relação à Carolina. Eu acho que cada Sim. vez mais a Carolina ela está sendo estudada, embora ainda muitos professores, muitos críticos literários tenham dificuldade de lidar com o texto de Carolina, ou então para no quarto de despejo. A maioria para no quarto de despejo. Mas eu Uhum. acredito muito, mesmo para quem para em quarto de despejo, aliás, está até aqui, sustentando o telefone, o celular, mesmo quem para em quarto de despejo, eu acho que só o tanto de vezes, eu uma vez me deu um trabalho, está marcadinho no meu no meu quarto de despejo, que eu tenho vários volumes, tem um volume que eu preciso demais localizar. É impressionante de como Carolina tem a pulsão pela esquerda. Conceição, pessoal. O vídeo Ai, parou? voltou, Voltou, né? voltou, voltou. Então, a pulsão de Carolina pela escrita é uma Uhum. pulsão que todo escritor ou escritora tem. Em quarto Sim. de despejo, a gente vê a Carolina vai escrever porque ela está triste, Carolina vai escrever porque ela está com fome, Carolina vai escrever porque ela sonhou, Carolina escreve porque naquele dia ela vendeu mais papel e conseguiu dinheiro, Carolina escreve porque ela entende a relação dela com o cigano, e às vezes que eu vou escrever. Então, a escrita para Carolina era o espaço dela ser. Sim. Carolina era pela escrita, entende? E aí eu Sim. tenho uma certa dificuldade, eu tenho falado isso, eu sei que isso também cria um certo. Essa minha fala, às vezes, ela não é bem-vinda, mas se as pessoas lerem Carolina com atenção, ler toda a obra de Carolina com atenção, ou até se ficarem só no quarto de despejo, é Aham. impressionante como vaza no texto de Carolina a própria solidão humana. As Sim. pessoas pensam que Carolina está buscando só o pão. Carolina está buscando muito mais, é só ter um pouco de atenção. E aí o que eu Uhum. falo, por que as pessoas leem Clarice Lispector e percebem que Clarice Lispector coloca no livro dela um drama existencial, e por que Exato. não percebe isso na Carolina? É lógico que tem um outro jogo de linguagem, isso é lógico que tem um outro jogo de linguagem. Né? Claro. São Aham. competências diferentes, são competências diferentes, mas a pulsão de escrita está ali presente, né? A pulsão de vida está presente no texto de Carolina, como está presente no texto da pessoa que encontra na escrita o lugar de ser. É maravilhoso isso, né? É muito removedor, assim, move muita gente, é muito importante isso. Agora, a sua escrita, Conceição, ela é uma escrita que traz mais alegria, né? Traz mais principalmente o Becos da Memória, ele traz realmente aquela coisa gostosa da sua vida desde pequena, dessa alegria interior que você sempre teve, dessa menina arteira, depois que se tornou essa jovem impulsiva,
que sempre foi de reivindicar o seu lugar, o seu direito, o seu momento. E sempre você trouxe na escrita esse lado doce também, esse lado positivo da vida, né, Conceição? Olha, pode ser, eu já encontrei várias pessoas falando isso, como também eu já encontrei. Eduardo de Assis fala de um brutalismo poético no meu texto, né? Porque tem textos também bastante doloridos, né? Bastante doloridos. Mas São poéticos, mesmo a dor é poética, a sua dor é é, poética. a mesma dor, a dor é poética. Por quê? Porque também eu não esqueço em nenhum momento que eu estou lidando com a arte da palavra. Uhum. Tá? Eu tenho essa consciência, eu quero trabalhar com a palavra, eu quero encontrar o texto exato, a palavra exata, a sonância exata, o nome Sim, exato do personagem. Eu acho que o nome marca muito também a personagem. O título do sim. texto, o título do livro também é muito importante, porque eu tenho dito muito também, não basta você ter um fato para contar, é a maneira como você conta esse fato. E aí o exemplo que eu dou é um exemplo muito corriqueiro. Tem gente que fala assim, eu vou contar uma piada. Antes da pessoa contar a piada, a gente já está rindo. Outras pessoas É, acabam de contar a piada e você olha para a cara da pessoa e fala, e daí? Você nem o, entende. Ô, Conceição, mas isso que você está dizendo, você acha que é uma questão de técnica, de escrita, ou é nato da pessoa, é o sentimento dela, ou o jeito dela escrever? Né? Porque tem várias pessoas aqui nos assistindo que, de repente, ficam se questionando, mas como eu vou conseguir escrever de uma forma tão poética e tão sensível, usando tão bem as palavras como a Conceição está dizendo? Isso é uma questão de técnica, você aprendeu, ou isso é um instinto seu, é uma coisa natural que você aprendeu e solta aquilo que você é, de dentro de você? Eu acho que tem várias marcas nisso tudo. Eu acho assim, talvez os primeiros processos de escrita eles possam ser processos possam ser processos inocentes. Exemplo, o livro que eu escrevi, Submissas Lágrimas de Mulheres, é um livro que eu pensei tudo. Eu pensei desde o título, o encadeamento das histórias, Uhum, criar uma pseudo-narradora que as pessoas uhum, confundem com a escritora, confundem com uhum. a cidadã Conceição Evaristo. É um jogo que eu faço consciente. No último texto, eu cito o nome da minha mãe. Isso então confunde. Não, a Conceição saiu mesmo pesquisando essas mulheres porque ela está falando aqui da mãe dela. Então, aquele é um livro que eu posso dizer que ele foi Que foi muito bem planejado. estruturado. Aham. Mas, para mim, antes de tudo, um texto ele ganha um outro se você acredita nesse texto. Se o texto Ah, te sim. comove, por Sim. exemplo, eu acabo também me comovendo e acreditando na personagem. Aham. A dor da Olha, isso é personagem é a minha dor. Então, quando eu estou escrevendo. Mas engraçado, houve um livro que quando eu escrevi, depois dele publicar, eu não gostei. Eu não é, gostava de Vicêncio. Eu não gostava do é, livro Vicêncio. À medida que as pessoas foram lendo e me falando, eu voltava lá no livro e lia. Eu falava, gente, até que tá bonito mesmo, é isso mesmo, entende? Mas você tem que ter. Eu tenho muita empatia
com as personagens que eu crio. Muita, É isso muito. que eu ia dizer. É por isso que eu acho que é uma coisa muito da sua alma, né? Se você tem essa empatia, é algo que realmente está vindo da sua essência, realmente, né? Não tem praticamente técnica, é mesmo um sentimento que está aflorando ali, né? Não, tem técnica sim, né? Porque eu tenho uma empatia com a personagem, mas eu preciso trabalhar essa personagem, inclusive trabalhar como eu vou descrever essa personagem. Porque eu me lembro que Pochá Vicêncio tem uma cena em que a narradora vai dizer assim, que a Pochá Vicêncio parece muito com o avô, né? Então a narradora vai dizer assim, só o pai dela não incomodava com a semelhança dela com o avô. Aí eu falei, semelhança é um termo que todo mundo fala. Então eu vou escolher parecença. Então só o pai dela não incomodava com a parecença. Então, essa escolha de palavra, né, às vezes algumas frases curtas, porque às vezes você tem necessidade do texto, do parágrafo ter frases curtas. Uhum, uhum. Inversão de palavras, às vezes o sujeito e o modo de construção frasal, isso tudo é técnica. Sim, E isso, exato. sem sombra de dúvida, isso cria um estilo. Uhum. Então, não é só você sabe, ter um fato para contar, é a maneira como você conta esse fato. E isso também se dá oralmente. Né? Sim. A maneira como o sujeito narra a história, só que oral ele tem o jogo de corpo, ele tem o olhar, ele tem a tonalidade da voz, ele tem a Uhum. reticência, ele tem a meia Uhum. palavra, ele tem a convocação do público, que é quando eu conto Olhos Sim. d'Água, pergunto, vocês não sabem o que eu vi? Aí eu repito essa pergunta. Então, Aham. no texto escrito também, não é só você inventar uma história, ou você saber uma história. A maneira como você vai construir essa história, a maneira como você vai construir o personagem. Agora, você tem que ter um carinho por esse personagem, você tem de cuidar bem. Eu Com chamo as certeza. personagens de minhas parentas. O Conceição, e na sua literatura infantil, você também age da mesma maneira. Você Não, pensa. eu não fiz ainda nenhum texto que eu tivesse programado de ser para um público infantil. Eu tenho um agora, Uhum. um infanto juvenil, que não está publicado Isso. ainda, que é o Pássaro que Beijava as Estrelas. Esse eu fiz pensando, talvez, nesse público de uns 12, 13 anos. Mas eu Sim. não Uhum. parei, não me senti ainda com competência para escrever para criança. Eu acho um exercício difícil escrever Agora, para criança. Conceição, além da Carolina, que você enfatiza tanto e que fez, de uma certa maneira, parte da sua vida, das suas referências, qual outro escritor que você pode citar que fez uma grande diferença para você e que te ajudou a montar todas essas narrativas que você constrói tem- tempos e tempos? Olha, já me perguntaram quais seriam os escritores que me influenciaram. Eu não sei exatamente, porque eu acho que é muito mais o trabalho do crítico literário pegar seu texto e ver ali ressonância, diálogos, confrontos e coisa e tal. Eu fui uma Uhum. pessoa que eu li muito, né? Li muito. Chega uma certa idade, a minha juventude é uma juventude marcada por leitura. Uhum. Um escritor que eu li muito, eu li tudo dele, da fase comunista dele, foi Jorge Amado. Eu Ah, sim. li muito Jorge Amado. Gostava muito do texto de Jorge Amado. E aí eu estava lá em de
de poetas. A gente, Henri Correia de Araújo, você deve ter, irmã Sim. E esse foi o grupo de amigos que você teve também, vocês se uniam, vocês Valdemar juntavam, vocês faziam saraus, vocês faziam isso, sarau também? e Valdemar Eusébio, um grande poeta e músico. Então, naquele Uhum, momento, a gente lia muito Carlos Drummond de Andrade, sim. Vinícius de Moraes. Ao mesmo tempo, também a gente estava com o ouvido, né, e com a sensibilidade a Milton Nascimento, a, a, Uhum. como é que fala? Ao Chico Buarque, ao Caetano. E esse era o momento que esse material me chegava, eu já Uhum, escrevia sem saber o que que poderia acontecer. A gente escrevia uhum. sem saber o que poderia acontecer. Eu li tudo, eu li muito Josué Montello, Tambor de São Aham. Luís, que me marcou muito também. Li muito Fernando Sabino, Otto Lara Rezende. Agora, é E engraçado, escritores? as Isso, mulheres, a literatura de mulheres, eu já vou ler mais tarde, né? E bem mais tarde, bem mais tarde mesmo, é que eu vou ler as mulheres. As mulheres eu vou ler praticamente na faculdade, quando eu entro e, no curso de letras. e você foi muito nova para o Rio de Janeiro, né? Então você também, de uma certa maneira, aproveitou essa efervescência cultural de uma época bonita no Rio de Janeiro, que a cultura, a música, a literatura estava frequentava esses clubes, esses grupos, esses saraus, essas loucuras boas da juventude no Rio de Janeiro, na época boa do Rio. Olha, frequentava, mas, por exemplo, aí voltando lá ainda às influências. Ah, sim. Muito também Guimarães Rosa. E aí uma das coisas que eu, já na faculdade também, eu li muito Guimarães Rosa na faculdade, eu achava interessante que é muito do vocabulário de Guimarães Rosa que as pessoas dão como neologismo, era um vocabulário que, como mineira, eu conheço. Então, Sim. ler Guimarães Rosa também foi um prazer, achei muito grande. E depois, mais tarde, né, quando eu descobri também a Adélia Prado, né, eu gosto muito Mineira, do maravilhosa. poesia Sim. de Adélia Prado. Agora, o momento para mim marcante na literatura, para mim, e em termos de procurar um diálogo consciente, então, se tem um diálogo, era um diálogo inconsciente. Aliás, há um Uhum. livro, um escritor que eu também gosto muito, que é Uma Vida em Segredo, de Otran Dourado. Ah, sim. Biela, aquela Uhum. personagem Biela, eu me encanto com aquela personagem, a solidão daquela personagem, que é a solidão também de Ponciano Vicêncio. Agora, o momento que eu ganho uma maldade na literatura e que eu ganho uma maldade no sentido na leitura é Aham. quando eu descubro os escritores africanos de língua portuguesa e quando eu descubro a literatura afro-americana. Era isso Então, que eu ia te perguntar exatamente agora. Aham. isso. Isso eu Então, queria saber a hora que você chegou nesse mundo aí. Aham. eu chego nesse mundo através da faculdade, né? Através do curso de letras, através do mestrado, do doutorado, mas antes de tudo, escritores africanos de língua portuguesa, eu vou descobrir não na faculdade, eu vou descobrir dentro do movimento social, dentro do movimento negro. Tá? Aham. Aham. Quer dizer, a própria Carolina Maria de Jesus, eu retomo Carolina Maria de Jesus já no Rio de Janeiro, dentro do movimento Através negro. desse movimento. Ai, que Esses interessante. textos circulavam. O próprio Machado de Assis, Lima Barreto, Maria Firmina dos Reis. Hoje, esses escritores
que estão hoje numa pauta dentro das faculdades, no seu curso, nas pesquisas, são Sim. escritoras que me foram apresentadas dentro do movimento social negro. Que coisa Entende? Aí, linda. E é, só fazendo um parêntese nisso, só para contextualizar, nós tivemos aqui, ô, Conceição, talvez você não sei se você soube, em 2017, o Festival Literário nosso aqui em Poços de Caldas trouxe uma comitiva de escritores moçambicanos. Foi o primeiro festival no Brasil que trouxe ao mesmo tempo 8 escritores de uma vez só. Foi simplesmente maravilhoso, maravilhoso. E nós trouxemos a Paulina Tiziane. Você conheceu Anne, a Paulina Tiziane? muito- Você conhece? a gente fala que a gente é comadre, né? Ah, que bacana. Ela é maravilhosa, né? Então, esse grupo foi um sucesso aqui em 2017. A gente, inclusive, tem vários programas que nós gravamos deles aqui. Teve um Globo Repórter exclusivo, especial, com a comitiva aqui. Então, é muito bacana. Então, me conta mais um pouco dessa sua influência, dessa sua amizade com escritores de Então, literatura africana. descubro, essa é a literatura de língua portuguesa, eu descubro também há 30 anos atrás, eu vi quando o livro de Agostinho Neto, Sagrada Esperança, que aliás foi prefaciado por Jorge Amado, quando esse livro começa a circular no movimento negro. Os poemas de Agostinho Neto começam a circular no movimento negro. No momento Uhum. também que o movimento negro estava voltado, o seu olhar estava voltado para as lutas das ex-colônias portuguesas e para o Uhum. movimento de os direitos civis nos Estados Unidos. Então essa literatura, a informação de escritores, de poetas circulavam. Aí eu me lembro, Uhum. minha filha fez 39 anos, eu me lembro que eu estava grávida, eu fiz um curso com a professora Simone Caputo, que eu falo que Ah, eu foi, conheço. foi uma Uhum. das primeiras professoras a trazer um texto de língua portuguesa para Uhum. cá. Eu fiz um curso com Simone Caputo, foi um curso de férias, e aí foi que eu comecei a descobrir a literatura africana de língua portuguesa. É É lógico que é um processo relativamente recente, né? É relativamente recente, então, na sua vida, né? recente. Aí, o meu doutorado, que eu terminei em. Esqueci quando. Esqueci. Eu Doutor. eu trabalhei com os textos de Agostinho Neto, Ney Lopes Uhum. e Edmilson Pereira de Almeida, que você deve conhecer também, que é mineiro. E eu Uhum. como primeiro os escritores africanos e depois é que eu fui descobrindo as escritoras africanas, né? Então hoje eu dialogo com Vera Duarte de Cabo Verde, com Paulina Cisiane de Moçambique. Moçambique, Sim. com Eti Semedo, essas as mais, Maravilhosas, é. né? Sim. E já tive a oportunidade de ir a Moçambique, de ir a Cabo Verde, Uhum. Mãe Príncipe, Cabo Verde. Eu ia ano passado, tive um problema de estresse, não consegui ir. Estava marcado esse ano, mas agora não vai ter mais o festival. Pelo menos esse ano Ah, não vai uma ter. pena, né, que está tudo sendo E cancelado, aí né? foi interessante a gente descobrir como descobrir as escritoras afro-americanas, e a minha grande tristeza foi não ter conhecido pessoalmente Toni Morrison. Alice está ainda dá essa possibilidade de conhecer. Maya Angelou também eu não conheci. Muito E legal. aí, nos Estados Unidos, né? E aí como você, por exemplo, na literatura afro-americana, os cruzamentos, né, com os próprios textos afro-brasileiros, né, com a nossa autoria. Muita gente lê Sula numa leitura comparativa com Becos da Memória, né?
Então, essa literatura afrodiaspórica, né? É maravilhoso. Ô, Conceição, olha, para gente que estava querendo fazer um bate-papo mais rapidinho, no final a gente está quase estourando o tempo e está uma delícia essa conversa, né? Mas para encerrar, eu queria saber de você o seguinte: tem alguma novidade no Prelo aí vindo ou não? Como é que tá? Tem, tem muita, tem muita. É, que bom. Eu estou nessa quarentena desesperada porque eu estou com todo o tempo do mundo, mas não consigo me organizar. Mas tem o romance Flores de Mulungu, Nossa, que lindo! Esse é o nome já do romance? do romance Flores de Mulungu. Tem Nossa, o que nome livro lindo! Vai lançar por qual editora? Qual editora? Palas, Ah, editora pela Palas, Palas. Tá. Palas, Aham. que ela já está me esperando com esse livro, já tem uns 2 anos que eu estou prometendo para ela e não consigo. E agora na quarentena eu falei, eu vou conseguir, mas ainda não consegui mexer. Então tem Flores de Lumbu, e um livro de contos também, que eu quero escrever um livro de contos, que Uhum. talvez. Esse eu estou pensando uma trilogia. E Submissas Ah, Lágrimas de Mulheres, em que nossa, que mulheres estão no maravilha. centro da cena. Hum, Talvez esse conto vai se chamar O Silencioso Pranto dos Homens, e aí meu eu quero Deus. colocar homens no centro da cena, e talvez eu Uhum. faça um terceiro, eu queria uma trilogia, que eu colocaria meninos e adolescentes no Que centro da coisa. tá? Olha só quanta novidade que o público nosso aqui dessa live já está sabendo, hein? Com exclusividade, coisa boa. Que coisa boa, Conceição. Nossa, Conceição, eu estou muito preocupada com o horário. Adoraria ficar mais tempo com você, mas é horrível, porque o Instagram ele dá um tempo limite e aí ele Isso. derruba a gente, né? Então, para a gente não ser tirado assim de qualquer jeito da nossa live, vamos despedir então do pessoal. Quero agradecer imensamente a oportunidade de falar com você. Sou sua fã. Né? Hoje era para você estar aqui pessoalmente, a gente pegando você, te abraçando, te beijando, juntinho. Não é possível isso, não foi possível isso, mas se Deus quiser, estaremos juntas num outro momento. Quero te agradecer de todo o meu coração. Tá, eu que agradeço a deferência, agradeço o convite e vai passar, Vai passar. Se vai Deus passar. quiser, vai passar. Né, agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, várias pessoas fazendo pergunta. Infelizmente, não dá para a gente responder, né, para todo mundo, é rápido, mas depois, qualquer coisa, eu passo as perguntas para a Conceição e ela responde separado para vocês. Tá? Muito É, obrigada, Conceição. Coração de amor para você, ó. não, Coração, um obrigada, coração bem grande, tá? Meu coração para você e para todos que estão aí, obrigada. tá? Adorei Tá, falar com você. obrigada. Agradeço Gratidão, ao minha público, amiga. tá? Um beijo ao público, obrigada. Gratidão. Um beijo grande, viu? Tchau, Fica com Deus. Obrigada a todos. Um beijo, minha linda. Depois obrigada. acompanhe nos stories, tá, pessoal? A gente vai deixar essa nosso bate-papo nos stories do Flipossos. E rapidinho aqui, antes da gente ser derrubado, amanhã a gente fala com Alexandre Rabelo, que é um amigo escritor também, muito bacana, ativista da literatura LGBT de São Paulo, e que vai trazer grandes novidades para nós aqui. Você conhece Alexandre Rabelo, Eu Conceição? acho que eu encontrei ele sim de São Paulo, não, ele é jovem. Eu achei Jovem, uma importante. gracinha, super também ativista, antenado, e vai trazer um bate-papo com a gente bem bacana amanhã, tá? Obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, minha linda. Eu que Fica com agradeço. Deus. Você também. Bye. Beijo. Tchau, tchau.